Buenos dias, boas tardes, boas noites, amigos. Cafeinados e descafeinadas, tudo bom? Espero que seja tudo bem com vocês. Cá estamos nós para mais uma aulita, para mais uma pré-aula, e dessa vez assim será função do segundo grau. Perfeito. Vocês todos já devem saber, né, que a estrutura da função do segundo grau é um pouquinho diferente da função do segundo grau, que seria, na verdade, y, né, que é a nossa função de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A única coisa diferente é que ela fica ao quadrado e depois fica vezes o nosso x de novo. Enquanto na função do primeiro grau é só ax mais b, né? Aqui a gente tem o acrescento do c e o do ax ao quadrado. Bom, com essa diferença, o gráfico, em vez de ser uma reta, né, como era na função do primeiro grau, sempre será uma parábola. O que é uma parábola? É uma meia bola. Literalmente. É tipo um guarda-chuva ou uma antena de televisão ou algo do tipo. Não tem muito o que dizer, não. Bom, mas vamos às definições, né? O que seria A na função do segundo grau? A é o que define a concavidade. Beleza? Como A antes definia qual seria a direção da reta, aqui ela vai definir como é que vai ser a concavidade. A concavidade seria, no caso, a parábola, né? Se ela estiver indo para cima, A é maior do que zero. Enquanto se ela estiver para baixo, A será menor do que zero. Então tem aquela carinha triste aqui, né? Se a gente faz um rostinho, tá triste. Se a gente faz um rostinho aqui, ela tá sorrindo. É uma forma de você lembrar se é positivo ou negativo. Nossa, professora, mas em função do primeiro grau, A podia ser zero. Aqui A não pode ser zero. De forma nenhuma. A não pode ser zero na função do segundo grau. Beleza? Seguindo, vamos para B. B é o que faz, é o sentido da parábola no eixo Y. Como assim, professora? Se B for maior do que zero, então a parábola vai estar subindo. Como assim, professora, subindo? Porque isso aqui está subindo também, né? Está positivo, está subindo, mas B é menor do que zero. Lembre-se, é no eixo Y. Então, aonde a parábola passar, o primeiro ponto que passar no eixo Y, que seria, no caso, esse ponto aqui, tá vendo que a parábola está subindo? Essa reta aqui, reta entre aspas, né? A parábola está subindo? Então, quer dizer que A é positivo. Logo, B é maior do que zero. Já que não, tá percebendo que sim que ele tocou no eixo Y, ele estava descendo? Então, quer dizer que B é menor do que zero. B é negativo. Nossa, professor, mas e se B for zero? Vai ser uma reta. Vocês estão percebendo que assim que ele tocou o eixo Y, ele tá tipo meio que assim, retinho, bonitinho? Pronto. É assim que a gente define como é B sendo positivo, negativo ou zero. Isso só analisando o gráfico, professora? Isso só analisando o gráfico. Seguimos. Vamos agora para como definir C. C é o mais fácil de todos. É o ponto que toca Y. Então, como vocês podem ver, né? A parábola está tocando aqui o eixo Y e está no ponto 1, né? Está no número 1zinho aqui. Então, C é igual a 1. Acabou, é só isso mesmo. O mais difícil que vocês podem confundir mesmo é a questão de B, porque realmente confunde muito, tá? Professora, mas como é que a gente resolve uma questão de equação do segundo grau, não? Perdão. Uma função do segundo grau, que, de certa forma, a gente resolve com uma equação do segundo grau, através de Bhaskara e delta. As fórmulas de Bhaskara. Fórmula, né, no caso. Menos B mais ou menos a raiz de delta, isso tudo sobre 2A. Ou 2 vezes A, né? Não, professor, só isso. Só isso. Não tem muita dificuldade. Nossa, professor, mas como é que eu acho delta para achar a raiz de delta, né? Delta seria B ao quadrado menos 4A vezes C. Tá, mas e essas raízes, professor? O que são essas raízes? É a raiz de delta. Veja só. Quando o resultado de delta, ou seja, quando a raiz de delta for maior do que zero, você pode fazer o seguinte. Você tem um ponto de x e outro ponto de x. Os exemplos. Você pega lá, nosso gráfico bonitinho, você pega 2 pontos, tá? E o primeiro ponto no gráfico tem que ser diferente do segundo ponto. Como assim, professora?
Vamos supor que a parábola passa assim, ó. Vocês concordam comigo que ela só passou uma vez aqui na parábola? Na parábola não, no eixo X? Não. Por quê? Porque ela fez isso aqui. Ela tocou aqui e aqui. Concorda comigo? Realmente, professor, tocou 2 vezes. Perfeito. Então, no caso, a gente tem x1 e x2. Logo, são pontos diferentes. Nossa, professora, então é só isso? Só isso. Agora, quando delta for igual a 0, x1 e x2 vão ser iguais. Ou seja, só vai tocar uma vez. Como assim, professora? Rapidinho, deixa eu pensar um exemplo aqui que é um pouco complicado. Vamos supor que ela faça isso aqui. Ela só tocou uma vez no eixo X. Perfeito. Que foi nesse ponto aqui. Ou também a gente pode fazer assim. Pera. Não. Quem disse que eu consigo? Eita, que dificuldade. Consegui. Pronto. Ela só tocou aqui. Não sei, professora, mas isso aqui existe uma função, né? Um gráfico? Existe. Existe diversos tipos de gráfico. Como eu mostrei pra vocês na última aula, tinha um gráfico assim, de função do primeiro grau. Uma linha reta. Uma que seria... Poxa, esqueci a palavra. Que ela é uma linhazinha reta. Ela é... Esqueci. Perdão, minha gente. É uma linhazinha reta bonitinha. Quando... Acho que era A. Quando A é 0. Quando A é 0, ele vai ser assim, bonitinho, retinho. Tá? Então, beleza. Voltando pra cá. Quando ele fazer só um toque no eixo X, aqui, ó, aqui já tem 2. Agora, aqui só teve um, que foi esse ponto aqui. Então, delta vai ser igual a 0. Agora, não existe delta negativo. Tá? Por favor, não me mate de vergonha. Não existe delta sendo negativo. Né? Ou seja, menor do que 0. Vamos para os vértices. O que é vértice, professora? Vértice é simplesmente o ponto máximo e o ponto mínimo na parábola. Por exemplo, o ponto mínimo desta parábola é aqui. Concorda comigo? É o ponto mais negativo. Ela estava feliz, ficou triste, ficou triste pra caralho. Aí ela voltou a ficar feliz. Vamos pegar outra parábola para fazer um exemplo. Aí ela estava triste, ficou feliz. Ficou feliz demais. E voltou a ser triste. E aqui, estava feliz, ficou triste, ficou muito, muito triste. E depois voltou a ficar feliz. Então, assim, isso é o vértice. É o ponto mínimo ou o ponto, aqui, máximo de uma parábola. E como é que a gente faz isso, professora? Existem 2 tipos. Existe ponto máximo, ponto mínimo do X, e existe o ponto mínimo e o ponto máximo. Eita, eu coloquei de X aqui, meu Deus. Mas é Y, minha gente. Perdão. É Y. Existe ponto máximo e mínimo de X e o ponto máximo e mínimo de Y. Deixa eu até corrigir isso aqui. Meu Deus. Não sei. Voltamos. Quem disse que tinha algum erro? Enfim, temos os vértices, né? O ponto máximo e mínimo de X e de Y. Como é que a gente resolve, professora? Então, seria menos B sobre 2A. Ou seja, o menos B sobre 2 vezes o ponto de A. Não, assim, professora, só isso. Só isso. E o de Y, professora, como é que é? Menos delta sobre 4A. Só isso. Só isso. Vamos ver sobre produtos. Um produto, na verdade, não é tão importante. Tá? Sendo sincero, não é tão importante. Por quê? Porque é fácil e normalmente eles não pedem isso em questões do Enem. Mas, para vocês ficarem sabendo, um ponto de x mais o outro ponto de x sempre tem que ser menos b sobre a. O resultado dele sempre vai ter que ser esses mesmos valores. A soma dos dois tem que dar o valor de b, menos b no caso, sobre a. Enquanto o produto, um ponto de x vezes outro ponto de x, tem que ser c, o ponto de c, sobre a. Sempre. É inevitável. Beleza? Vamos para funções incompletas, que é a parte mais importantezinha aqui. Vamos lá. Se b for 0, então para você resolver essa função incompleta tem um jeito mais direto de responder ela, que seria a raiz de menos c sobre a. Agora, professor, se c for 0, então vamos ter 2 pontos de x. Vamos ter 2 pontos.
onde o primeiro ponto vai ser 0. Sempre vai ser 0. Ou seja, ele sempre vai passar aqui, ó. Assim, bonitinho. Sempre vai ser aqui. Tá? E o segundo ponto sempre vai ter que ser menos B sobre A. Beleza? Só isso mesmo. Agora, professor, se B e C for negativo, então o resultado de tudo vai dar 0. Porque vai multiplicar, vai isso, aquilo, outro, então vai dar tudo 0. Beleza? Então, se vocês verem uma função do segundo grau, onde B é 0, C é 0, podem marcar logo ali a questão sendo 0. Beleza? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma pré-aula mais rapidinha mesmo. Porque esse assunto ele é mais questão de você aprender sobre o conteúdo, né? As formulazinhas, e prática, valendo. E existem diversos tipos de questões de função do segundo grau. Uma é mais importante do que outras. Normalmente, as questões mais importantes de função do segundo grau é quando ele pede justamente o vértice de X ou o vértice de Y. Beleza? E no máximo, também vocês vão ter que usar Bhaskara e Delta para responder as questões. São as questões mais importantes em questão Enem, tá? Em questão do Enem, de função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo pra vocês. Se cuidem. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada pra vocês. Beijão.